Olá pessoal, nós faremos agora análise dos principais pontos que estão presentes na obra Saberes Docentes e Formação Profissional, de Maurice Tardif. Trata-se de uma obra bastante importante no universo da educação, tem como foco o estudo do saber docente, não de um ponto de vista fragmentado, compartimentalizado, mas sim de um ponto de vista holístico, ou seja, o saber docente como sendo a junção de vários saberes. Então, Tardif vai tratar neste livro dos saberes experienciais, do saber curricular, do saber disciplinar, o saber oriundo da formação profissional, e também do saber cultural. Nós estamos diante de um livro que a todo momento faz referências ao conceito de saber, a como é constituído esse saber docente, Então, por vezes, vocês que farão a leitura desta obra completa verão que há sempre uma retomada dos conceitos abordados no início do livro. Ou seja, é como se nos primeiros capítulos ele trouxesse as suas definições de saber, como se constitui o saber docente. Ele fala também de saberes experienciais, saberes profissionais, E depois, no restante do livro, ele vai explicando novamente estes conceitos. E já na introdução, ele começa com uma problematização, Quais são os saberes que servem de base ao ofício do professor? Como esses saberes são adquiridos? Através da experiência pessoal, da formação recebida no instituto, numa escola normal, numa universidade, através de contato com os professores mais experientes ou através de outras fontes. Na verdade, nós veremos aí neste livro que os saberes que servem de base ao ofício de professor são constituídos por todos esses elementos, seja através da experiência pessoal, da formação inicial, da experiência e contato com outros professores, Tudo isso constitui o saber que serve de base ao ofício do professor. Portanto, é de suma importância que nós compreendamos que o saber do professor não é oriundo apenas da formação inicial, Aquela formação de base, a formação científica, realizada nos institutos de formação. Nós temos aí os cursos de graduação, licenciatura, Então, é de suma importância que a gente entenda bem isso. O saber do professor não é oriundo apenas da formação inicial, mas sim de toda a complexidade vivida por este professor. A gente pode até citar alguns exemplos, Nós mesmos, caso vocês sejam professores, Quando nós estamos em sala de aula, é comum nós basearmos certas ações, de acordo com aquilo que a gente vivenciou enquanto estudante. Naturalmente, enquanto estudantes, nós tínhamos aqueles professores que serviam de referência, Tinham também aqueles professores que a gente percebia que não agradavam muito os alunos, Que não agradavam os alunos. Então, toda essa nossa experiência enquanto estudante, este nosso contato com os professores, a gente vai adquirindo saberes e vai utilizar esses saberes também em nossa prática docente. Então, a constituição do saber do professor começa antes mesmo da sua formação inicial. E vejam só o que ele diz. O saber não é uma coisa que flutua no espaço. O saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua história profissional,
com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola. Então, vejam só, né, como o saber docente é bastante complexo, né? Ele é formado por meio de todos esses saberes. Naturalmente, esse saber não pode ser visto como algo acabado, né? É sempre algo que está em constante mutação. O saber dos professores é um saber social, por vários motivos. Pelo que nós já falamos aqui, né, é óbvio que o saber dos professores é um saber social. Agora, ele é um saber social porque é partilhado por todo um grupo de agentes. Os professores, que possuem uma formação comum, embora mais ou menos variável, conforme os níveis, ciclos e graus de ensino, trabalham numa mesma organização e estão sujeitos, por causa da estrutura coletiva de seu trabalho cotidiano, a condicionamentos e recursos comparáveis, entre os quais programas, matérias a serem ensinadas, regras de estabelecimento, etc. Logicamente, este saber docente sofre influência, né, dos documentos prescritivos, seja a nível da própria instituição ou um nível mais amplo, né, que é o caso da própria legislação educacional. E nós podemos até mesmo fazer aqui uma referência ao que Paulo Freire diz, né? Nós, enquanto ensinamos, estamos aprendendo, né? Por isso que nós temos aí a famosa frase, né? Ensinar para aprender. É ensinando que se aprende a ensinar, né? Então, este saber que é oriundo, né, da nossa própria prática, ele o é também por conta dos nossos alunos. Os nossos alunos nos ensinam como ensinar. Mais um motivo para entender, né, que este saber docente é um saber social. E a todo momento, Tardif vai fazer questão de mostrar que esse saber é social. Ele não é um saber individualizado. Um professor nunca define sozinho e em si mesmo o seu próprio saber profissional. Ao contrário, esse saber é produzido socialmente, resulta de uma negociação entre diversos grupos. O saber não é uma substância ou um conteúdo fechado em si mesmo. Ele se manifesta através das relações complexas entre professor e seus alunos. E mais à frente, ele destaca isso. O saber dos professores é profundamente social e é, ao mesmo tempo, o saber dos atores individuais que o possuem e o incorporam à sua prática profissional, para a ela adaptá-lo e para transformá-lo. O saber dos professores contém conhecimentos e um saber fazer cuja origem social é patente. Por exemplo, alguns deles provêm da família do professor, da escola que o formou e de sua cultura pessoal. Outros vêm das universidades ou das escolas normais. Outros estão ligados à instituição. Então, pessoal, já nesta introdução, nós podemos destacar aí a informação de que o saber dos professores é um saber social. E este último parágrafo, que consta aí no material de vocês, da introdução, representa muito bem esta ideia. Indo para o capítulo 1, nós temos os professores diante do saber, esboço de uma problemática do saber docente. O saber docente, um saber plural, estratégico e desvalorizado. Nós já vimos, né, que o saber docente é um saber plural, né? Daí a sua característica social. E é aqui que Tardif vai falar dos saberes profissionais, né? Há aí um campo mais amplo, que é o de saber, né? Dentro desse campo amplo, nós vamos ter os saberes profissionais. Pode-se chamar de saberes profissionais
o conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores, as escolas normais ou faculdades de ciência da educação. Então, pessoal, estes saberes profissionais são aqueles oriundos da própria formação inicial do professor. Nós vamos ter também os saberes disciplinares. Estes saberes integram-se igualmente à prática docente através da formação inicial e contínua dos professores nas diversas disciplinas oferecidas pela universidade. Podemos chamá-los de saberes disciplinares. Então, esses saberes disciplinares dizem respeito ao aspecto do conteúdo, do que vai ser ensinado. Os saberes disciplinares são transmitidos nos cursos e departamentos universitários, independentemente das faculdades de educação e dos cursos de formação de professores. Então, pessoal, esses saberes disciplinares têm como foco o próprio conteúdo da disciplina. Nós vamos ter também os saberes curriculares. Estes saberes correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita. Então, estes saberes curriculares são saberes, digamos, prescritos, que deverão ser utilizados ou mesmo abordados, na própria prática docente. Daí nós temos os objetivos, conteúdos, os métodos que serão utilizados na prática docente, Tudo isso está envolvido dentro desse campo que é o dos saberes curriculares. Vamos ter também os saberes experienciais. Os professores, no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados. Então, geralmente, quando nós terminamos um curso de licenciatura e vamos para a prática efetiva, em sala de aula, nós acabamos percebendo que alguns aspectos vistos na formação inicial, ou seja, alguns saberes adquiridos na formação inicial, acabam não sendo utilizados da forma como a gente imaginava, que seriam utilizados em nossa prática docente, no dia a dia. E ao perceber que esses saberes não seriam utilizados da forma como a gente imaginava, nós acabamos fazendo aí algumas mudanças, E essas mudanças são fruto de nossa própria experiência enquanto professor, É comum, por exemplo, no início da carreira docente, nós elaborarmos atividades e imaginarmos que esta atividade teria alguns resultados, ou mesmo no que diz respeito ao próprio tempo que esta atividade teria para ser aplicada em sala de aula. Geralmente isso acaba não acontecendo da forma como a gente imaginava, Depois a gente vai aprendendo que certas atividades devem ser realizadas em um determinado momento da aula, outras atividades a gente deve realizar no início da aula, São saberes que a gente vai adquirindo por meio da própria prática. E isso pode colaborar também para o sentimento de resiliência, O professor resiliente é aquele professor que vai ficando mais preparado diante das dificuldades que surgem em sua prática em sala de aula, Agora, ele vai ficando mais preparado conforme ele vai se deparando com situações adversas e diante dessas situações adversas ele vai produzindo conhecimento, o conhecimento experiencial. Pode-se chamar de saberes experienciais o conjunto de saberes atualizados
adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão docente, ou que não provém das instituições de formação nem dos currículos. São saberes práticos e não da prática. Eles não se superpõem à prática para melhor conhecê-la, mas se integram a ela e delas são partes constituintes enquanto prática docente e formam um conjunto de representações a partir das quais os professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana em todas as suas dimensões. Indo agora para o capítulo 2, Saberes, Tempo e Aprendizagem do Trabalho no Magistério. Nós vamos ver aí que, de fato, o trabalho modifica a identidade do trabalhador, pois trabalhar não é somente fazer alguma coisa, mas fazer alguma coisa de si mesmo, consigo mesmo. Fazendo aqui uma alusão ao que Dermeval Saviani fala, que o trabalho constitui o próprio ser humano, nós, enquanto seres humanos, considerando a nossa ontologia, a nossa própria história como ser humano, temos aí o trabalho. Então, o trabalho, de fato, ele faz parte da nossa própria ontologia. E, claro, o trabalho modifica a nossa identidade, uma vez que, enquanto nós trabalhamos, nós estamos nos modificando. Então, o próprio trabalho docente modifica o docente. Nós estamos em constante transformação. E neste capítulo, Tardif vai falar novamente sobre saberes, da pluralidade que forma estes saberes. Ele trata primeiramente do saber de uma forma ampla, quando ele diz que atribuímos à noção de saber um sentido amplo que engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades ou aptidões e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado do saber, de saber fazer e de saber ser. Essa nossa posição não é fortuita, pois reflete o que os próprios professores dizem a respeito de seus saberes. Então nós temos aí esse saber que é amplo. Dentro deste saber que é amplo, nós vamos ter os saberes profissionais, os saberes disciplinares, os saberes experienciais e os saberes curriculares. Ele toca novamente na tecla de que os saberes são plurais, quando ele diz que os saberes que servem de base para o ensino são aparentemente caracterizados por aquilo que se pode chamar de sincretismo. Sincretismo significa, em primeiro lugar, que seria vão, a nosso ver, procurar uma unidade teórica, ainda que superficial, nesse conjunto de conhecimentos de saber fazer, de atitudes e de intenções. E vejam só, no seguinte trecho, como nós temos aí uma relação ao que foi dito aqui no início, de que o nosso saber docente começa a ser construído já na nossa infância, na nossa fase enquanto estudante. Ao evocar qualidades desejáveis ou indesejáveis que quer encarnar ou evitar como professor, ele se lembrará da personalidade marcante de uma professora do 5º ano, de uma injustiça pessoal vivida na pré-escola, ou das intermináveis equações que o professor de Química obrigava a fazer no fim do 2º grau. A temporalidade estruturou, portanto, a memorização de experiências educativas marcantes para a construção do eu profissional e constitui um meio privilegiado de chegar a isso. E, neste capítulo também, ele vai trazer algumas características do saber experiencial. É um saber prático, é um saber que serve para a resolução de problemas, por isso daí essa característica de que é um saber prático. É um saber interativo, ele se constitui na própria interação. Nós adquirimos esse saber experiencial por meio da interação. Daí, novamente, a alusão a Paulo Freire, ensinar para aprender. É um saber sincrético e plural. É sincrético
e plural justamente por ser formado, né, de vários saberes, de vários contextos, né, familiar, escolar e do próprio local, né, de trabalho. É naturalmente um saber heterogêneo, né? É um saber completo, não analítico, é um saber aberto, poroso e permeável, né? Há possibilidade, logicamente, aí de haver mudanças nesse saber experiencial, por isso ele ser um saber aberto. É um saber existência, pois está ligado não somente à experiência de trabalho, mas também à história de vida do professor, ao que ele foi e ao que é, o que significa que está incorporado à própria vivência do professor, à sua identidade, ao seu agir, às suas maneiras de ser. No capítulo 3, ele vai falar do trabalho docente, da pedagogia e do ensino. Ele traz aqui uma definição de pedagogia, né? É o conjunto de meios empregados pelo professor para atingir seus objetivos, no âmbito das interações educativas com os alunos. Noutras palavras, do ponto de vista da análise do trabalho, a pedagogia é a tecnologia utilizada pelos professores em relação ao seu objeto de trabalho, os alunos, no processo de trabalho cotidiano para obter um resultado, a socialização e a instrução. Concretamente, ensinar é desencadear um programa de interações com um grupo de alunos, a fim de atingir determinados objetivos educativos relativos à aprendizagem de conhecimentos e à socialização. Consequentemente, a pedagogia, enquanto teoria do ensino e da aprendizagem, nunca pode colocar de lado as condições e as limitações inerentes à interação humana, notadamente as condições e as limitações normativas, afetivas, simbólicas e também, é claro, aquelas ligadas às relações de poder. No capítulo 4, Tardif vai falar dos elementos para uma teoria da prática educativa. Ele diz que a mais antiga concepção a respeito da prática educativa vem da Grécia Antiga, que relacionava a atividade do educador, né, como uma arte. Daí a denominação técne, seria a arte de educar. Essa ideia de educação como sendo uma arte começou a ser modificada, principalmente aí nos séculos 19 e 20, né? E a educação passou a ser vista como uma ciência. E claro, quando ela toma essa ideia, né, de ciência, haverá aí uma busca maior por pesquisas nesta área, deixando assim de lado, né, essa questão da educação como algo mágico, né, como uma obra de arte produzida pelo educador. A educação passa a ser vista como um processo complexo que envolve aí estudos, diversos saberes, né, como nós podemos ver no seguinte parágrafo. Para ensinar, o professor deve ser capaz de assimilar uma tradição pedagógica que se manifesta através de hábitos, rotinas e truques do ofício. Deve possuir uma competência cultural oriunda da cultura comum e dos saberes cotidianos que partilha com seus alunos. Deve ser capaz de argumentar e de defender um ponto de vista. Deve ser capaz de se expressar com uma certa autenticidade diante de seus alunos. Deve ser capaz de gerir uma sala de aula de maneira estratégica, a fim de atingir objetivos de aprendizagem, conservando sempre a possibilidade de negociar seu papel. Deve ser capaz de identificar comportamentos e de modificá-los até um certo ponto. O saber ensinar refere-se, portanto, a uma pluralidade de saberes. No capítulo 5, Tardif vai falar do professor enquanto um ator racional, né? Como um ator que pensa, que produz conhecimento. Há aqui a recusa de se reconhecer como saberes atos e pensamentos sem racionalidade, isto é,
aqueles que os atores produzem sem razão ou cujos motivos são incapazes de explicitar e de discutir. É como se fosse uma prática inconsciente, né? Um praticismo inconsciente, sem nenhum tipo de reflexão sobre, por exemplo, embasamento teórico, né? Concepções teóricas em relação aos objetos de ensino. Esse tipo de saber não é considerado, pois passa a ser visto como um ato irracional, um ato que não foi pensado, né? No capítulo 6, ele vai falar dos professores enquanto sujeitos do conhecimento. Ao sustentar que os professores são atores competentes, sujeitos do conhecimento, tais considerações permitem recolocar a questão da subjetividade ou do ator no centro das pesquisas sobre o ensino e sobre a escola, de maneira geral. De fato, esse postulado propõe que se pare de considerar os professores, por um lado, como técnicos que aplicam conhecimentos produzidos por outros, e, por outro lado, como agentes sociais cuja atividade é determinada exclusivamente por forças ou mecanismos sociológicos. Então, há aqui a defesa de que os professores não são meros aplicadores de conhecimento produzidos, por exemplo, conhecimentos produzidos, por exemplo, pela academia. Eles são sujeitos que também produzem conhecimento. Esse contato deles com a realidade produz conhecimento e, justamente por isso, eles devem ser vistos como sujeitos do conhecimento. Duas teses principais foram defendidas até aqui. Primeira tese: os professores são sujeitos do conhecimento e possuem saberes específicos ao seu ofício. A segunda tese: a prática deles, ou seja, seu trabalho cotidiano, não é somente um lugar de aplicação de saberes produzidos por outros, mas também um espaço de produção, de transformação e de mobilização de saberes que lhes são próprios. No capítulo 7, Tardif vai falar dos saberes dos professores, quais são os saberes que eles utilizam efetivamente em seu trabalho diário. E a resposta nós já temos pelo que já discutimos aqui. Os professores utilizam saberes sincréticos, ou seja, saberes oriundos de diversos contextos, e eles devem ser considerados como práticos reflexivos, que produzem saberes específicos ao seu próprio trabalho e são capazes de deliberar sobre suas próprias práticas, de objetivá-las e partilhá-las, de aperfeiçoá-las e de introduzir inovações suscetíveis de aumentar sua eficácia. Então, pessoal, o que nós podemos ver aqui, principalmente neste texto, nesse livro de Tardif, é a proposta de ver os professores como produtores de conhecimento e não como meros aplicadores de conhecimento produzido, por exemplo, pela academia. E até a noção de saber docente, como um saber elaborado não apenas pela formação inicial, até nessa afirmação nós podemos ver que Tardif tira a responsabilidade das instituições formadoras de professores como sendo as únicas fontes de saberes que serão utilizadas pelos professores. Então, as instituições de formação inicial são apenas um ponto que participa efetivamente da produção de saberes que serão utilizados pelos professores. Por isso, que Tardif fala bastante dos saberes experienciais, que são saberes produzidos após a formação inicial dos professores, no momento, enquanto eles estão em prática. Então, pessoal, estes foram os principais pontos presentes na obra de Tardif.